Vamos chamar nossos convidados aqui, né? E E boa noite. Oi, Boa noite, Amado. tudo bem, Léo? Boa noite. Tudo beleza. bem? Colocando. Perfeito. O povo está chegando aí ainda, né? Boa noite, pessoal. Uhum. A Boa gente vai falar hoje noite. sobre emagrecimento. Vou colocar nosso tema aqui na live. Pode não ser o que você pensa. Isso. E aí, esse assunto cabe muita discussão, né? Nossa, tem pano pra manga. Acho que hoje o Instagram manda cai a gente de novo. De tanto que a gente vai falar hoje, de tanto assunto que tem. Aí, marquei Vamos aqui. tentar ficar aqui no nosso tempo, né? Um Porque é um assunto que não vai faltar. Fixou boa aqui? noite, Não, acho que pessoal. Acho que não, Fê. não. Não tô vendo. Ah, não, se fixou, tá certo. Ele Uhum. joia. Perfeito. Aí a gente convidou o Leonardo, né, Elaine, para falar para a gente hoje desse assunto aí tão polêmico. Essa questão do emagrecimento é uma questão que a gente busca, né, por motivo estético, por motivo de saúde, e às vezes as pessoas buscam modos de emagrecimento por conta própria, né, mas não avalia o que se está perdendo, né? O importante não é emagrecer, é que a gente tenha uma qualidade nesse emagrecimento. E aí, para a gente conversar hoje, a gente convidou o Leonardo. Leonardo, vou colar seu currículo aqui, tá? Você fica à Tá vontade bom. também para se apresentar. Ele é profissional de educação física pela Unifeb, não é isso? Né? Isso. Especialista também em fisiologia do exercício, nutrição esportiva e medicina avançada, mestre em bioquímica e também acadêmico de medicina. É isso? Isso. É isso aí. Leonardo é E animado, aí, hein? e aí, Léo, assim, hoje, né, com esse nosso tema, né, que tem diferentes vertentes que a gente pode discutir aqui, a gente vai abordar alguns, né, desses aspectos sobre o processo de emagrecimento, mas a gente sabe que o processo de perda de peso não necessariamente é emagrecimento, ou será que é, né? Isso que a gente vai tentar falar e como que isso pode influenciar um pouquinho, né, nessa composição corporal. Então, fique à vontade, né? Pode complementar aí a sua apresentação, né? A sua experiência, do que você gosta de falar, e fala um pouquinho pra gente já começar, né, falando aí do porquê que é tão difícil assim emagrecer, né? Que as pessoas. Essa é uma principal dúvida, né? Por que que Ótimo. por que que é tão difícil emagrecer? Bom, aparentemente não é tão difícil, segundo alguns profissionais da área da saúde, segundo alguns nutricionistas, médicos, enfim. Para emagrecer, basta você gastar mais calorias e consumir menos calorias. Parece um cálculo muito simples que qualquer garoto, garota do ensino fundamental que está habituado com equações de subtração e adição conseguiria falar para você esse conceito básico do déficit energético, que você precisa gastar mais calorias e consumir menos calorias para emagrecer. Aí você chega no profissional da área da saúde e te dá essa receita. Ó, se movimenta mais e come menos. Volta daqui 60 dias e você vai perder peso. O emagrecimento não é tão simples. O processo de emagrecimento não é tão simples. É muito mais complexo. O déficit energético é essencial, é necessário para a perda de peso, para o processo de emagrecimento. Só que é a ponta do iceberg. Existe um bloco de gelo enorme que a gente precisa abordar para o paciente que busca sucesso no processo de emagrecimento. Então, se fosse tão fácil perder peso, se fosse tão fácil emagrecer, eu vou usar emagrecimento e perda de peso como sinônimos. Realmente não são sinônimos, né? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente está pontuando a redução de gordura corporal. Quando a gente fala de perda de peso, a gente está falando de matéria
qualquer tipo de matéria, seja água, seja gordura, seja músculos, seja um tumor no útero que você removeu e perdeu 2 quilos, enfim. Perda de peso é reduzir qualquer tipo de matéria. Emagrecimento, reduzir gordura. Massa, né? Então, a primeira lei da termodinâmica diz que a energia ela não pode ser criada ou destruída. A energia ela só é transformada. E isso justifica a necessidade do déficit energético para que você consiga perder peso, para que você consiga emagrecer. Por exemplo, Elaine, vamos supor que você tem uma pizza aí na sua frente. Você vai consumir essa pizza, dentro dessa pizza você tem energia química, né? Por meio que está ali naquelas ligações químicas que constituem aquele pedaço de pizza, e você consumiu essa pizza. Essa energia química ela não pode sumir, ela não pode desaparecer do nada, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Essa energia ou vai ser utilizada como substrato energético durante a contração muscular, durante um exercício, para você transformar essa energia química em energia cinética. Funções metabólicas, né? Perfeito. Energia cinética, energia mecânica, funções metabólicas. Ou se você não utilizar essa energia, ela vai ser armazenada em forma de glicogênio hepático, muscular, ou em forma de triglicerídeos no tecido adiposo. Mas perceba, a energia não sumiu. Ela não desapareceu. Ela foi para algum lugar. Então, isso já justifica a necessidade do déficit energético para que você consiga perder peso, para que você consiga emagrecer. Mas, como eu falei para você, o déficit energético é a pontinha do iceberg, né? A gente tem um blocão de gelo embaixo desse iceberg que não é completamente compreendido e alguns pontos têm que ser abordados para o paciente que busca sucesso no processo de emagrecimento. Eu sou a favor do déficit energético, eu passo isso para os meus alunos, é necessário sim, mas vamos conversar agora um pouquinho além dessa barreira, dessa fala, né, do déficit energético. Para você perder peso, perceba, para você perder peso você tem que gastar mais calorias e consumir menos calorias. Essa é a nossa balança do déficit energético. Imagine que isso aqui é uma sinfonia, beleza? Só que essa sinfonia do balanço energético, essa sinfonia tem vários maestros. Um desses maestros é o sono. O sono ele pode orquestrar essa sinfonia, fazendo você gastar menos calorias ou consumir menos calorias. As recomendações atuais para indivíduos adultos de 18 a 64 anos são de 7 a 9 horas de sono por noite. E o cara que dorme menos de 7 horas por noite, o cara que faz privação de sono, mesmo que seja parcial, o cara que dorme 5, 6 horas de sono por noite, ele aumenta o consumo de energia em cerca de 300 a 350 calorias por dia. E esse aumento no consumo de calorias, ele não é acompanhado por um aumento do gasto energético. Ou seja, o cara consome mais energia, mas isso não é acompanhado com um aumento do gasto de energia. Isso é traduzido a médio e longo prazo como um aumento no peso, um aumento de gordura corporal. Então, olha só, o maestro que é o sono, um fator biológico, influenciando nesse balanço energético. Olha só como é importante você investigar a qualidade do sono do paciente que deseja perder peso, do paciente que deseja emagrecer. Outro fator, outro maestro que é muito importante é a genética. De modo geral, Elaine, você, a gente já vem com um rótulo pré-estabelecido de peso corporal para a gente ter ao longo da vida. A gente tem estudos com gêmeos monozigóticos e dizigóticos, gêmeos que apresentam o mesmo material genético e que apresentam um material genético similar. E esses estudos, eles sugerem que a carga genética é responsável por cerca de 40% a 70% do peso corporal, do índice de massa corporal, da composição corporal. Então, a carga genética é muito influente no nosso peso. Não quer dizer que você, que nasceu com uma predisposição a ter mais gordura, vai estar fadado a ser obeso para o resto da vida. Não. Por meio de alterações comportamentais, você consegue nadar contra essa corrente, certo? Mas de fato, algumas pessoas elas têm uma predisposição genética a ter mais adiposidade do que outras. Então, até porque alguns genes, né, eles acabam sendo ou não estimulados, né, afetados para serem, né, aí ativados, né, pelas questões ambientais, né?
Exatamente. A tal da epigenética, né? Justamente. Que é a grande discussão hoje. Teve uma polêmica esses dias sobre modulação epigenética, né? Mas enfim, para quem não conhece, não está familiarizado com o termo, o prefixo epi significa acima de. Ou seja, epi acima de, genética, acima da genética. São alterações químicas que acontecem em regiões específicas do DNA que podem silenciar um determinado gene ou ativar. Não quer dizer que ele vai estar desligado para o resto da vida. Não. Você consegue silenciar ele temporariamente com alguma modificação, com alguma mudança no hábito de vida. Então, você tem genes que podem alterar o seu comportamento alimentar, certo? Fazendo você buscar alimentos hiperpalatáveis, alimentos mais saborosos, enfim, mas por meio de intervenções, por meio de mudanças no seu estilo de vida, você consegue silenciar esse gene temporariamente. Então, outro fator, né, que influencia no nosso balanço energético, aqui na nossa sinfonia, é o maestro chamado genética. A gente tem outros maestros também, como estresse, neurocircuitos que controlam a fome, a saciedade. A gente tem fatores ambientais também que controlam esse balanço energético. Por exemplo, cultura alimentar. Você pode estar inserida numa cultura alimentar diferente da minha. Talvez a sua tenha mais hábitos saudáveis, talvez a minha não. Os meios de transporte também influenciam o balanço energético. Então, processo de emagrecimento, tratamento de obesidade vai muito além dessa fala de que você precisa gastar mais calorias, né, e consumir menos. Falando de genética, tá, Elaine, tem um estudo da década de 50, 60, que ele é muito simples, mas ele é muito elegante. O nome do pesquisador que conduziu esse tipo de estudo se chama George Kennedy. Ele é um cara, assim, pioneiro na área da obesidade. Ele pegou vários ratinhos, Whisper, se eu não me engano, e ele colocou numa caixa para comer à vontade. Botou alimentação livre para esses animais. Aí, o que ele fez? Vocês conseguem enxergar bem aqui? Você tem aqui no eixo Y o peso e no eixo X aqui o tempo. E aí ele analisou esses animais ao longo da vida. Ele percebeu o quê? Que esses animais eles apresentam uma curva de peso ao longo da vida deles. E se ele introduz uma restrição calórica aqui, os animais eles perdem peso. Já era esperado, nenhuma novidade até aqui. Mas depois que ele coloca a alimentação livre novamente, os animais que perderam peso, eles retornam para essa curva de crescimento de peso corporal. Não ganham nem diminuem. Eles voltam para aquela curva de crescimento de peso que os seus pares que estavam com a alimentação livre apresentavam. O que isso sugere? Sugere que o componente genético é um fator muito influente, como eu falei para você. Você vem com um peso pré-estabelecido, um peso pré-estabelecido de fábrica durante o período de embriogênese. É como se você, Elaine, vai ter esse peso ao longo da vida. Mas é claro, você consegue mudá-lo por meio de intervenções não farmacológicas e até os medicamentos anti-obesidade. Mas, realmente, a carga genética é muito influente, né, no processo de emagrecimento, na sua composição corporal. Saber conduzir. Não, só para fechar, né, que saber conduzir todas essas questões, né, dentro das questões culturais, sociais, enfim, que é nosso grande desafio, né? E aí a Fernanda vai complementar o raciocínio. O comportamento também, né, alimentar é uma coisa hoje que a gente trabalha bastante também dentro da clínica, porque além disso tudo que você falou, existe a questão também do comportamento, como come, onde come, né, que são questões que influenciam sim no ganho de peso. Pensando na questão do exercício físico, qual que é a importância que o exercício tem na manutenção da perda de peso? Falando de comportamento alimentar, que você puxou agora, já também trazendo para a questão do exercício físico. Imagine déficits energéticos induzidos por exercício e por dieta, certo? Eu quero que você imagine esses dois cenários. Um déficit energético induzido basicamente por uma dieta hipocalórica e um déficit energético induzido por exercício físico. Beleza, você tem um déficit energético, provavelmente o seu paciente, provavelmente não, com certeza ele vai perder peso, vai emagrecer. Só que você tem diferenças no comportamento alimentar em relação ao déficit que foi induzido por dieta e ao déficit que foi induzido por exercício físico. Por exemplo, no déficit induzido por dieta,
você tem um aumento na liberação de grelina, que é um hormônio produzido e sintetizado e produzido e liberado pelo seu estômago, que atua lá no hipotálamo, uma estrutura de 4 gramas que regula todo o balanço energético, que fala para você quando que você tem que comer e quando você tem que se sentir saciado. Então, a grelina, que é liberada nessas circunstâncias de restrição calórica, atua lá no teu hipotálamo, aumentando a sua fome, aumentando a busca por alimentos. Atua também em circuitos de recompensa, fazendo você buscar certos tipos de alimento. Então, isso é um cenário que você não vê tão acentuado quando você introduz um déficit energético com exercício físico. Então, olha só o benefício do exercício físico. Outros hormônios intestinais, como CCK, colicistocinina, peptídeo YY, GLP-1, que são hormônios que também atuam lá no hipotálamo, só que esses hormônios, eles são hormônios anorexígenos, eles causam saciedade. Esses hormônios, eles estão diminuídos quando você faz um déficit energético por restrição calórica. Só que isso não é visto quando você faz um déficit energético com exercício físico. Então, você tem... Poxa, exercício físico é uma ferramenta imprescindível durante o processo de emagrecimento. É algo que você não pode negar. Tem um estudo que analisou pacientes que faziam parte daqueles programas de emagrecimento de televisão americana. Se você já viu. O paciente ele tem obesidade mórbida e por meio de intervenções alimentares, de exercício, eles têm uma perda de peso abrupta. E aí, o que os caras descobriram? Descobriram que depois da perda de peso, quem fazia exercício físico conseguia sustentar a perda de peso, quando comparado aos seus pares que não faziam exercício físico. Então, o cara que conseguiu perder peso por meio de restrição calórica, ele vai conseguir sustentar essa perda de peso quando utilizado o exercício físico como uma ferramenta adicional. Então, é padrão. Exercício e alimentação tem que andar junto. Tanto no processo de perda de peso, quanto no processo de manutenção de perda de peso. Básico, né? A gente fala que é o pilar, né? O pilar básico é esse, né? Exercício e alimentação. Não só para a questão da perda de peso, mas também para a questão de saúde, de controle de doença e até mesmo saúde mental, né? A gente hoje fala tanto nessa questão, o exercício é fundamental. E se a gente pensar no conceito de saúde, saúde mental entra, né, dentro do conceito de saúde. O exercício é fundamental também nesse sentido. A Glícia está comentando aqui que a forma que o alimento é ofertado acaba ativando a vontade de comer, sendo esse alimento saudável ou não. O Elton está aqui te elogiando, falando que está precisando de um professor como você, tá, Léo? Obrigado, gente. Legal. Depois você dá umas aulas lá para ele. Imagina. Até né, Elaine, você nutricionista, a sequência de alimentos que você consome, né, consumir vegetais, proteínas e carboidratos em sequência, você altera a estrutura, a liberação de insulina, de glicose, retarda o esvaziamento gástrico. Então, esses macetes são essenciais, né? Macetes que eu digo, essas estratégias são essenciais para a pessoa ter sucesso também no processo de emagrecimento. Muita gente não se liga nisso, né? Sim. Verdade. E aproveitando, Léo, que você até já fala um pouco desse programa de TV, né? Ocorreu aqui também a ideia dos programas de emagrecimento, né? De maneira geral. Ou até a gente poderia usar a palavra, talvez, aqui, desafios, né? De emagrecimento. A gente sabe que né, teve um boom aí desses tipos de programas, digamos, né, de desafios, de propostas de emagrecimento. E a gente poderia, né, na sua opinião, e aí a gente pode discutir um pouquinho isso, qual que, na sua opinião, são vantagens ou desvantagens desse tipo de programa de emagrecimento? Boa. Muito importante isso. Acho que o problema inicial é que a pessoa que gerencia esses desafios de perda de peso utiliza uma divulgação muito polêmica. Eu até conversei com você esses dias que para você chamar atenção nas mídias sociais, você tem que utilizar da polêmica. Mas quando você utiliza da polêmica, a incoerência cai demais. Aí que está um problema. Você perder 30 quilos em 30 dias ou 15 quilos em uma semana não é algo fisiológico. E o problema desses desafios também é que quem está gerenciando a pessoa ela não aborda, nem que seja parcialmente, esses tópicos que a gente acabou conversando agora. Como que funciona o processo de emagrecimento, como que se sustenta esse peso perdido. Então, é algo que
não diria ilusório, tá? Porque eu vou falar de algumas vantagens e desvantagens. Mas seria necessário apresentar todos esses pontos para quem está introduzido nesses desafios de perda de peso. A pessoa, então, normalmente quem entra nesses desafios é um cara que é totalmente sedentário, né? Tem um padrão de alimentação horrível, não se movimenta. Então, tem um velho ditado que meu pai já falava: para porcaria, qualquer porcaria serve. Então, se o cara já não faz nada, o mínimo que ele fizer, ele vai ter resultados. Então, aí você pega um cara que não está fazendo nada, começa num desafio de perda de peso, e aí você tem uma restrição calórica extremamente acentuada, você tem uma restrição de certos alimentos, você faz o cara se movimentar, e realmente, ele perde 4, 5 quilos em uma semana. É gordura? É massa gorda? Não, não necessariamente. Basicamente água. Desidratação. Exatamente. O cara que, porra, sedentário, tá com a insulina lá no teto, a insulina vai reabsorvendo sódio, alguns eletrólitos e água no rim, fazendo retenção hídrica. O cara tira basicamente carboidrato, como grande parte desses desafios faz, né? A insulina cai, não reabsorve tanta água, tanto sal, retenção diminui, não tem carboidrato, reservas de glicogênio muscular diminui também. Então, essas alterações fisiológicas são responsáveis por essa queda abrupta do peso corporal nos primeiros dias. Perdeu gordura? Não. O processo de oxidação de gordura é um pouco mais complicado. Você precisa do cenário de déficit energético, você precisa da sinalização de alguns hormônios, como a adrenalina, lá no tecido adiposo, ativando enzimas específicas como lipase, que vai fazer a quebra do triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. Esse triglicerídeo, que foi quebrado em ácidos graxos e glicerol, vai para a circulação sanguínea. Se você está se movimentando, se você está em déficit energético, esses produtos serão oxidados e você vai eliminar a gordura em forma de CO2 pela respiração. Então, esse seria o processo. Mas não é um processo que acontece em 2, 3, 4 dias de déficit energético. Então, quem gerencia esses programas não conta isso para quem está iniciando esses desafios. Aí que está um problema. Mas tem vantagens, cara. Tem vantagens, Elaine. Imagina, você está inserido em um grupo de pessoas que compartilham o mesmo objetivo que você. Então, se nós três estamos num programa de perda de peso, num desafio, e eu não estou afim de treinar hoje, mas você vai lá e me motiva: não, Léo, vai treinar, vamos treinar junto, vamos correr junto. Ó, eu estou aqui no treino te esperando, manda foto. Isso motiva. Então você tem vantagens também de estar inserido em um grupo que compartilha do mesmo objetivo. E ainda, isso serve como um pontapé inicial para você ter essas mudanças no estilo de vida. Então tem benefícios, tem vantagens e tem desvantagens também. Eu acho que essa questão realmente do incentivo, né? Porque às vezes a pessoa ela está tão desesperada ou está tão desestimulada que o grupo acaba realmente incentivando para a mudança, né? Então o problema, né, pelo menos ao meu ver, não está na ideia do grupo, de você estar ali reunido, de fazer um grupo para propor uma ajuda, né? Talvez na polêmica, na forma como às vezes é conduzida algumas, né, orientações. Eu acho que é mesmo, perfeito, para a gente poder pensar, né? Porque pode ser sim uma estratégia, o grupo, né? A formação do grupo, mas a forma como a gente tem visto, né? Especialmente esses desafios, né? A gente precisa talvez repensar, né? Ser um pouco mais crítico mesmo, né? Na forma, na condução. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que uma coisa que é importante a gente lembrar, né, Elaine, é a questão da sustentabilidade, isso ser sustentável. Mais importante do que perder peso é que a gente sustente esse emagrecimento. Porque hoje a gente já sabe que esse efeito de engordar e emagrecer, isso é extremamente danoso para o metabolismo, né? Então, isso acaba dificultando a longo prazo esse indivíduo a emagrecer, ele vai frustrando, aí ele cada vez tem menos sucesso dentro desse processo, ele tem um sucesso rápido, mas que dura pouco tempo. Então, isso não é interessante, porque a gente tem alteração metabólica que vai dificultar esse emagrecimento a longo prazo. Então, isso é extremamente danoso. E a sustentabilidade também do ponto de vista da rotina, né? Porque fazer uma semana,
15 dias é uma coisa, às vezes a pessoa até muda a rotina para se inserir. Mas e depois, quando voltar, né, a rotina? Então, a gente precisa avaliar. A verdade é que a gente quer, né? O tempo todo uma forma mágica de emagrecimento. Isso não existe, né? Eu falo, você não ganhou 30 quilos em um dia, né? Também a gente não vai emagrecer em 30 dias. Então também tem isso, né? Que a gente tem que pensar. Essa questão da sustentabilidade, da perda de peso, é algo que tem que ficar muito claro para o paciente que deseja manter, né, deseja sustentar esse peso a longo prazo. Porque o processo de emagrecimento é um cabo de guerra. Eu até peguei o cadarço do meu tênis aqui que eu tinha utilizado na disciplina de técnica cirúrgica para aprender uns nós específicos de cirurgião, enfim, mas eu peguei para utilizar como exemplo agora. O processo de emagrecimento é um cabo de guerra. É a dieta e o exercício nesse lado puxando para você perder peso. E desse lado aqui é o seu metabolismo sendo reduzido. Para cada 1 quilo de massa que você perde, o seu metabolismo ele reduz em 30 calorias por dia. Para cada 1 quilo que você perde de massa, a vontade de comer aumenta em 100 calorias. Então, desse lado, você está puxando para perder peso com dieta e exercício. Desse lado, o seu metabolismo está fazendo o quê? Cara, mandando você aumentar o peso de novo. Você também tem uma liberação de hormônios que eu falei para você, a grelina aqui puxando para o reganho de peso, a diminuição de colecistocinina, de peptídeo YY, de GLP-1. Então, isso aqui é um cabo de guerra eterno. Você vai ter que estar puxando muito forte com exercício e dieta para você manter aquele peso que foi perdido. Isso tem que ficar claro para o paciente. Então, mais uma vez, o exercício é imprescindível nesse processo de manutenção de perda de peso. E esse cabo de guerra, ele é contínuo. Não é 2, 3 meses que antecedem ali o verão para você ficar fisicamente razoável por um prazer social, talvez. Mas esse cabo de guerra aqui, ele vai anos e anos. Eu acho que é importante isso mesmo, né? Porque a gente está aqui discutindo vários aspectos fisiológicos, pensando no processo de emagrecimento, buscando qualidade de vida, saúde, não só a questão estética, também, ela vai existir, mas assim, não só, né? Porque 1 semana, 2 semanas, talvez não seja, né, tão difícil, mas você pensar na qualidade de vida, porque o peso pode causar, né, problemas de saúde, aí, né, a gente precisa pensar na questão da sustentabilidade da vontade, né? Léo, e pensa nessa questão de emagrecimento que a gente está falando, e você lá no início da live disse, né, que não concorda muito com a questão do déficit calórico. Aí eu queria te perguntar, né, existe a possibilidade da gente perder gordura, ganhar massa muscular com déficit calórico? Olha, pode repetir de novo, desculpa? É possível a gente ganhar massa muscular e perder gordura com déficit calórico? Não é só possível, como é essencial. Sem isso, você não vai perder gordura. Existe um trabalho que é uma meta-análise com meta-regressão, se eu não me engano, foi do ano passado, que tentou responder essa pergunta. Se era possível ganhar massa muscular ou sustentar a massa muscular durante um cenário de déficit energético com treinamento com pesos. Né? Você fazer musculação e fazer um déficit energético, a que ponto você consegue sustentar ou ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? E os autores desse trabalho descobriram que existe um ponto de corte, sim. Parece que 500 calorias seria esse ponto de corte de déficit energético. Se você introduz um déficit energético acima de 500 calorias, você não vai conseguir sustentar a massa muscular durante o processo de redução de gordura corporal. Agora, se você faz um déficit energético de até 500 calorias, você faz um déficit energético de 300 calorias, por exemplo, e faz isso associado a um treinamento com pesos, você consegue até ganhar massa muscular, certo? E perder gordura. Mas se você acentua mais esse déficit energético, passando de 500 calorias, dificilmente você vai sustentar a massa muscular, mas você vai perder gordura. Então esse ponto de corte, para pessoas não hormonizadas, porque hoje em dia tem muita gente utilizando hormônio em academia, e os hormônios têm um baita efeito anticatabólico, mas para pessoas não hormonizadas, parece que o ponto de corte é um déficit energético de 500 calorias. Então, diria, se você quer ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, um déficit energético de 300 calorias aí seria suficiente. Se você quer sustentar a massa muscular que você já tem até o momento e continuar perdendo gordura, um déficit energético na média de 500 calorias seria suficiente.
Deixa eu ver. O Elton está perguntando aqui que, em relação à recomposição corporal, ganhar massa muscular e perder massa gorda ao mesmo tempo, como tem sido a taxa de sucesso da sua clientela? Bom, depende de onde que a gente começa, né? O maior problema que eu vejo hoje é o cara que não está habituado com essas mudanças no estilo de vida. O cara que não está habituado a isso, ele peca um pouco mais, é difícil mesmo a adesão no início, né, do procedimento, do acompanhamento. Então, a flexibilidade na dieta, a flexibilidade em relação ao programa de treinamento. Eu sempre procuro passar alguns exercícios no programa de treinamento que o aluno gosta, né? Por isso que eu acabo perguntando para ele quais os exercícios que ele tem preferência. Então, nessa troca, né? Nessa troca de hábitos, eu preciso que ele faça o que ele gosta. E de pouquinho em pouquinho eu vou fazendo ele subir de degrau em degrau. Então, isso depende muito do que o paciente está disposto a fazer e como ele vai conseguir manter essa adesão a médio e longo prazo. Então, é difícil responder essa pergunta, porque vai de paciente para paciente, de aluno para aluno. Uhum. E uma outra questão que eu tenho observado também, Léo, na literatura científica, é que dentro dessa proposta, né, de déficit energético, a ideia da qualidade, né, da alimentação, ela também vai, obviamente, influenciar nesse processo, né? Porque a gente está falando aí do déficit pensando na ideia calórica, né? Mas como esses alimentos são distribuídos e o percentual que cada um deles, né, vai ocupar dentro da alimentação, ele também vai influenciar nessa relação da recomposição corporal, né, dessa perda de gordura e o ganho de massa muscular, também no déficit energético, né? E aí a gente tem observado na literatura que dietas com um teor maior de proteína, né? Então, um percentual maior, e aí quando eu falo maior, não estou falando de 5 gramas, 6 gramas, como às vezes a gente vê em algumas dietas, né? Aí na internet, tá? A gente está falando de 2,5 até 3 gramas, que até fica dentro de recomendações, né, da própria Sociedade Internacional de Medicina Esportiva, mas com uma distribuição, né, ao longo do dia, enfim, trabalhando com uma composição, né, diferente. Não sei se você também tem acompanhado, tem visto, né, essas distribuições. A gente podia falar também um pouquinho disso nessa relação com o déficit calórico. Exato, porque se a gente parasse com a conversa aqui, pareceria que nutrição é só contar calorias, né? E não é isso, vai muito além. Vocês, né, como formação inicial, sabem disso. Bom, existe um campo que é muito promissor que se chama crononutrição, certo? E a crononutrição, ela estuda como o seu corpo responde a certas demandas de nutrientes, a certa ingestão calórica durante os horários do dia. Porque perceba, Elaine, as células do seu corpo, elas não trabalham 100% durante 24 horas. A gente tem, por exemplo, um trabalho de 40 horas semanais, 8 horas por dia. Provavelmente a nossa produtividade é maior durante esse período de 8 horas. As nossas células funcionam da mesma forma. A minha célula muscular, ela não trabalha 100% em todos os horários do dia. Ela vai ter um horário específico que ela vai ser mais produtiva, que as vias metabólicas funcionarão de maneira mais eficaz. Falando em desempenho físico, né? Parece que o pico de desempenho físico acontece em média 11 horas após o horário que você acorda. Final da tarde, mais ou menos. Isso justifica porque a maioria dos recordes mundiais aconteceram no final da tarde. Então parece que essas, talvez, vias metabólicas, produção de energia, é otimizado em um certo horário do dia. Parece ser 11 horas depois do horário que você acorda. Uma justificativa talvez seria o aumento da temperatura corporal que atinge um pico, mais ou menos 11, 12 horas depois que você acorda. Então, o que eu quero falar para você é que as nossas células, elas não funcionam 100%, elas não produzem o máximo 100% durante 24 horas por dia. Um exemplo disso é sua pressão arterial e sua frequência cardíaca que cai durante o sono. Os cardiomiócitos, as células do coração, não trabalham de maneira linear durante 24 horas. Você tem uma queda ali na atividade delas durante o sono. Isso é um baita exemplo. Então, se você
introduz refeições mais calóricas de manhã, de tarde ou à noite, você vai esperar um resultado diferente. Porque em determinados horários do dia, essas células estão trabalhando de modo diferente. Processos de digestão, de metabolização, de absorção de nutrientes estarão funcionando de modo diferente. Um exemplo disso, o efeito térmico dos alimentos é maior na parte da manhã. A taxa metabólica basal é maior na parte da manhã. A tolerância à glicose é menor à noite. A sensibilidade à insulina é menor à noite. Talvez por conta de hormônios como GH, enfim. Mas você tem um ciclo circadiano, a gente tem um ciclo circadiano que dita a atividade das nossas células. Então, apesar de uma caloria ser uma caloria, apesar do carboidrato que você come no meio-dia ser o mesmo carboidrato que você pode comer 9 horas à noite, o seu metabolismo não é o mesmo ao meio-dia, se comparado com o seu metabolismo à noite. Um baita exemplo disso é um estudo que pegou 100 mulheres e separou em 2 grupos dessas mulheres. Pegou 50 mulheres e colocou no grupo A e 50 mulheres no grupo B. E fez uma dieta isoenergética para essas mulheres. Eram mulheres com obesidade e sobrepeso. Essas mulheres consumiam 1.400 calorias dentro de 24 horas. Só que o grupo A, ele consumia mais calorias na parte da manhã e menos calorias à noite. E o grupo B fazia o contrário. Consumia menos calorias de manhã e mais calorias à noite. E aí aconteceu um acompanhamento de 12 semanas. O grupo que mais perdeu peso foi o grupo A, que comeu de manhã mais calorias. O grupo que teve uma melhora no perfil lipídico foi o grupo A, que ingeriu mais calorias de manhã. A resposta de glicose e insulina após o TOTG, o teste oral de tolerância à glicose, foi muito melhor no grupo A, que comeu mais calorias durante a manhã. Então, isso a crononutrição ela é uma área muito promissora no meio da nutrição, no meio da clínica. Você colocar os nutrientes certos, no momento certo, na quantidade certa. Olha só, foram dietas isoenergéticas. Se você pega o cara que só se baseia na primeira lei da termodinâmica, vai falar, cara, eles vão ter ali uma perda de peso muito parecida, se não igual, não vai ter alterações em nenhum marcador bioquímico, enfim. Mas nutrição é além disso, né? Vai muito além das calorias. Então, se você compreende que o seu metabolismo, que o seu corpo, ele não é o mesmo de manhã e à noite, você já consegue ter uma maior assertividade de quando você coloca um certo nutriente, uma certa quantidade, uma refeição. Então, a crononutrição, ela explica isso. Ótimo. Então, e a ideia é justamente essa. Na verdade, você até começou, né, a nossa live falando da importância de considerar outros fatores no processo de emagrecimento, que é o sono. E aí a gente agora, né, tá voltando de novo à importância que essa crononutrição tem, né, dentro de todo o processo, não só, né, do emagrecimento. Hoje a gente está aqui falando do processo de emagrecimento, mas vai influenciar em várias questões fisiológicas, até mesmo a própria questão hormonal, que foi o Wellington que falou aqui, né, que também tem, né, uma regulação aí cronológica, né? Então existem vários fatores dentro, né, que vão respeitar, né, essa cronologia aí biológica, e a gente obviamente precisa entender, né, todos esses aspectos também, até não só para entender a resposta, né, que a pessoa vai ter, mas as dificuldades mesmo, né? Porque vai ter dificuldades a depender da rotina dela e se ela não está habituada com todas essas questões também, né, que envolvem o processo, né? Então, acho que antes da gente talvez pensar na própria conduta, em quantos isso, traçar metas que às vezes são até irreais para algumas pessoas, a gente tem que considerar todos os outros aspectos e trabalhar cada um de forma a respeitar, né, as características da pessoa, o estilo de vida, a rotina do dia a dia, para que a gente consiga, talvez só mais à frente, trabalhar de uma forma mais específica com alguns aspectos aí ligados né, a essa questão do próprio déficit mais direcionado, da própria relação com os nutrientes,
de entender como que esses nutrientes vão, né, reagir aí para aquela pessoa, né, que tá nos pedindo ali auxílio, ajuda, né, naquele momento, né? Exatamente, exatamente. Tem mais alguma processo, né? Eu acho que isso daí que você falou é um processo, aquilo que a gente estava falando lá no programa. Às vezes a pessoa não faz nada, e quando ele começa a fazer alguma coisa, já existe uma melhora. E aí, dentro dessa. É como lá nutrigenética também, né? Nutrigenômica, a gente acaba trabalhando bastante questões específicas, mas talvez aquele indivíduo ainda não está preparado para uma especificidade tão grande, né? A gente precisa organizar primeiro em casa, começar com o básico, igual a gente falou, ajustando a alimentação, começando exercício físico, para depois fazer intervenções tão específicas, né? No treinamento com pesos, a gente acho que o Wellington também está assistindo, ele pode falar melhor do que eu. Mas quanto mais treinado o indivíduo é, menos treinável ele fica. É mais difícil de conseguir resultados, é mais difícil conseguir extrair resultados desse cara. Quanto mais treinado ele é, menos treinável ele fica. É igual para o nosso emagrecimento, né? No início a gente tem um emagrecimento mais rápido, depois com o tempo parece que fica mais difícil, né? Esse emagrecimento. Então isso também funciona para a nutrição também. O Edson está colocando aqui, aproveitando para divulgar o seu canal, Bioquimicando, que é muito bom, né? Só falta produzir mais vídeos. Ultimamente não tem muito tempo, não. Faculdade mas tá tomando... também, né? Faculdade, trabalho, tudo junto fica difícil. Eu falo que quem trabalha e estuda é guerreiro. Nossa Senhora. Léo. E bom, para a gente assim, finalizar, né, aqui a nossa conversa, a gente está chegando no final, agora eu fico controlando o nosso tempo, porque a gente tem sido derrubada aqui algumas vezes, mas que mensagem assim, né, final a gente poderia deixar dentro desse processo e para a gente responder ou, né, comentar um pouco sobre esse título, né, da nossa live aí, né, que emagrecer pode ser, né, o que as pessoas não sabem que é, e aí a gente discutir um pouquinho, deixar um pouquinho aí de mensagem hoje. Você quer que eu dê uma mensagem? Isso. Então eu vou passar uma mensagem, é um papo reto aqui. Você que está assistindo isso aí, para de gastar dinheiro com bobagem, com suplementos desnecessários, com fórmulas milagrosas para você perder peso que não tem nenhuma evidência científica. Contrata um profissional coerente que vai te mostrar o melhor caminho. E aí você não vai gastar dinheiro com bobagens, sem necessidade, e vai conseguir ter pelo menos sucesso aí no processo de emagrecimento, tá? Essas duas moças aí são boas indicações que podem auxiliar em vocês. Então, parem de gastar dinheiro com essas bobagens aí de 1.000 manipulados, de 3.000 reais de manipulados por mês, que eu já vi muito por aí. Nossa, é verdade. Obrigada, Léo. De nada. É isso mesmo. Né? Tem mais alguma pergunta? Eu não estou conseguindo visualizar aqui. Só eu consegui ler tudo aqui. Acho que só mesmo estão divulgando o canal dele, né, Léo? Quer falar um pouquinho do seu canal? Bom, o canal Bioquimicando ele foi criado com o intuito de divulgar o material científico de uma maneira muito didática, né, de pegar artigos científicos, digerir esse material e falar de uma maneira muito simples para o pessoal, para o público. Então lá eu tenho uma playlist específica que é sobre um curso de suplementação. Lá eu falo de suplementos que realmente apresentam eficácia em processos de emagrecimento, em processos de aumento de massa muscular, enfim. Então, o canal Bioquimicando ele vem com esse intuito de digerir material científico para galera que é um pouco mais leiga nesse assunto. E, enfim, funciona dessa forma. Só que ele está um pouquinho parado, né? Mas volta e meia eu consigo colocar um ou outro vídeo. Joia, estão te parabenizando aqui. De uma forma muito didática. Muito boa. Eu até pensei que você já era professor, né? Mas eu já estava no YouTube hoje. Também, né? E aí a gente queria, assim, te agradecer muito pela participação, né, Elaine? A gente com certeza vai te convidar outras vezes. Queria te agradecer também pela divulgação aí do nosso curso. E dentro do curso que a gente elaborou, né,
que é massa muscular, hipertrofia e estratégias aplicadas à musculação e crossfit. A gente fala bastante desse processo, né, de hipertrofia, a gente discute bastante sobre todas as estratégias que a gente tem aí para o ganho de massa muscular. A gente fala de exercício físico, a gente fala de alimentação, de suplementação e de fitoterapia. E aí a gente queria convidar vocês para conhecer um pouquinho a programação desse curso através do nosso site, né, www.institutoafitering.com.br, e convidar o link da bio também, né? Tem o acesso. A gente já tem o acesso. E tem toda a programação do curso por lá, né, Elaine? Tem os nossos bônus também, que são muitos bônus, né? São mais de 9 bônus que a gente tem dentro do curso. E o material também, a gente tem bastante material, né? Para a prática do profissional. Então, a gente tem muitos dos nossos alunos são educadores físicos, outros nutricionistas, mas o curso também é para fisioterapeuta, para médico, para quem tem interesse aí no ganho de massa muscular, que a gente sabe hoje aí que é extremamente importante, né? Tanto na prevenção, tratamento de doença, quanto para a saúde também. Então, a gente tem buscado essas estratégias. Eu falo que o curso não é só para quem pratica musculação e crossfit, mas é para quem quer, né, enfim, ter mais resultados aí com seus pacientes em todos os sentidos. É isso? Nosso canal no YouTube também, a live vai estar lá, né? A live depois também vai estar lá. Então, a gente também convida vocês para conhecer um pouquinho do nosso canal. E agradecer a todo mundo que estava aqui hoje, agradecer ao Léo, tenho certeza que tem vários seguidores do Léo aqui hoje com a gente, então a gente quer agradecer, né, por vocês estarem aqui, nossos alunos, a gente agradece a presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, Léo. Obrigado. Tadinho, gente. Boa noite para todo mundo. Até a nossa próxima live, né? Toda terça, agora é dia de live, né? Tá bom? Tchauzinho, pessoal. Obrigada, tchau, Léo. Boa noite. Tchauzinho. Tchau.